Economia com ela, Juliana Rosa. Juliana, eu queria te ouvir sobre essa decisão da Moody's, uma das 3 maiores agências de avaliação de risco, que decidiu melhorar a nota do Brasil. Queria que você apontasse o que tem de bom, né? O lado bom disso, obviamente melhorou a nota do Brasil. Agora, no material da Moody's, tem ali uma série de alertas, que são os alertas que você faz há um tempão, e que eu escuto você falar há um tempão, que são os nossos desafios fiscais, que estão todos ali listados e que nos afastam da nota de investimento, do grau de investimento, que só deve sair em 2 anos, talvez 3 anos, eventualmente mais rápido, se o governo conseguir fazer tudo aquilo que você tem dito. Não porque você fica decidindo da sua cabeça, mas são as pessoas que você escuta e todos eles falam a mesma coisa nos nossos desafios dos ajustes, que continuam literalmente os mesmos, hein, Juliana? Tudo uma questão de perspectiva, né, Oineg? Não significa que os problemas estão resolvidos. Primeiro, boa tarde para você, para a Débora e para o Fábio. Oi. Boa Opa! tarde para o nosso ouvinte. Exatamente, não significa que o Brasil ter melhorado de nota que está tudo resolvido. É sempre importante a gente colocar mais ou menos em perspectiva o seguinte, acho que uma coisa que ficou muito na minha cabeça, conversando com muitos analistas, é que faz sentido o Brasil ter uma nota maior, ter melhorado a nota pela agência Moody's, porque o Brasil estava com a mesma nota de outros países em situação bem pior que a nossa. O nosso PIB, como diz a Moody's, está crescendo bem acima do previsto e de forma estrutural, não aqueles 3%, como a gente tem falado, mas antes da pandemia se falava que o PIB do Brasil, o potencial de crescimento do Brasil com inflação baixa de crescimento era em torno de 1,5%. E agora a gente já está 3 anos seguidos crescendo na casa dos 3%. Está certo que agora a inflação ela está mais alta, mas parece que a gente realmente tem uma capacidade de crescimento maior do que aquele 1,5%, talvez 2, 2,5%, enfim, você tem aí uma visão que a Moody's reforçou de que o Brasil merecia ter uma nota melhor do que outros países que estavam com a mesma nota, por exemplo, a Guatemala, que foi um país que eu olhei ontem, que tem um PIB bem menos robusto, uma economia que não teve os mesmos avanços do Brasil, para poder manter esse crescimento robusto de forma estrutural, que não é algo de agora apenas, né? O que a Moody's fala é que a gente está conseguindo no Brasil ter um PIB estrutural maior por uma série de reformas que vêm sendo feitas ao longo dos anos. Então, a reforma tributária feita por esse governo, por exemplo, é uma que ela destaca, mas também a reforma trabalhista, por exemplo, que foi feita no governo Temer. Então, a gente vem fazendo reformas sustentando um crescimento maior, e com isso a gente é visto como um país que tem capacidade de crescimento maior. Essa questão do crescimento, né, é muito importante, não só pelo crescimento em si, que gera emprego, etc., mas também pela capacidade de sustentabilidade da dívida pública. Um país que cresce mais, a chance da gente ter mais arrecadação, né, ter mais receita, e com isso ter uma capacidade de sustentar o equilíbrio fiscal, ela aumenta. A gente tem falado que o país está batendo recorde de arrecadação. Então, isso contribui para esse equilíbrio fiscal. Agora, de novo, ela coloca ali o calcanhar de Aquiles do Brasil, que com certeza, o que vai faltar para a gente conquistar esse selo de país bom pagador. A gente está no último degrau ali dos países considerados arriscados para se investir, falta um degrau, uma nota a mais para a gente entrar para esse grupo de países seguros para se investir. Agora, para a gente entrar nesse grupo, né, como você falou, essa questão fiscal ela é primordial, ela é essencial. A Moody's fala que a credibilidade das contas públicas ela é moderada. Ela até está otimista, porque é verdade que a gente não tem uma situação de explosão da dívida pública, risco de calote, nada disso, mas a visão interna, por exemplo, essas agências normalmente elas olham movimentos mais longos, né? Aqui no curto prazo, a visão é bem mais
pessimista aqui dentro do Brasil, de especialistas de contas públicas, né? A gente não fala só de mercado financeiro. O mercado financeiro é aquele que reage mais rapidamente, mas quando você conversa com estudiosos de contas públicas, eles falam que estão preocupados com a capacidade do governo entregar esse equilíbrio fiscal ao longo dos próximos anos. Seja porque politicamente é muito difícil negociar corte de gastos com o Congresso, fundo eleitoral, você imagina, judiciário, militares, mudar as regras dos benefícios previdenciários. Você tem hoje uma incerteza muito grande e uma dúvida mesmo em relação à capacidade de se entregar uma melhora da situação fiscal do Brasil. Agora, a Moody's parece até mais otimista, né, Oineg? Quando ela coloca a perspectiva positiva, porque além da nota eles divulgam uma perspectiva. A perspectiva positiva é eles dizendo, olha, a gente acha possível ter uma melhora de nota com a entrega do equilíbrio fiscal. Então, a Moody's parece até mais otimista com essa possibilidade de entrega, quando coloca uma perspectiva positiva, do que os analistas aqui dentro do Brasil. Tomara que a Moody's esteja certa, Oineg. Você tem aí um olhar meio desconfiado dos especialistas aqui dentro do Brasil, mas vamos lá comemorar, é uma avaliação que o mundo leva em consideração, os grandes investidores do mundo todo olham essa nota, então não é um detalhe, o dólar hoje está caindo e esse é um dos motivos, segundo os especialistas aqui das mesas de câmbio, o volume de recursos, ele aumentou, seja porque, enfim, obviamente tem outros fatores, a gente é um país que exporta muito petróleo, né, commodity, com a guerra no Oriente Médio também atrai fluxo e tal, mas os especialistas e os analistas que trabalham nas mesas de câmbio estão dizendo que isso favorece a entrada de recursos no Brasil. Então, isso também ajuda a puxar o dólar para baixo. Tomara que seja um movimento otimista aí da Moody's que se confirme, né, Oineg? Sem dúvida nenhuma, a gente quer notícia boa, notícia positiva, aumento de produtividade, aumento de salário, aumento de massa salarial, aumento no volume de crédito. Tudo isso é importante numa economia de mercado, né? Senão a gente não tem movimentação da economia, a indústria não funciona, o serviço fica parado, aí a gente vai ficar só na exportação, no commodity, aí fica feio, não é legal. Juliana Rosa, Economia com você, e a gente volta a conversar amanhã. Valeu, obrigado! Valeu, beijão para todos. Até amanhã.